Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, vamos abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versos de 1 a 11. Filipenses 2, de 1 a 11. Paulo escreve assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Meus amados, o apóstolo Paulo plantou a igreja de Filipos no começo da sua segunda viagem missionária. Essa foi a porta de entrada do apóstolo Paulo no Ocidente, que nós chamaríamos hoje de Europa. E quando Paulo chega ali, por uma convocação divina, passa a Macedônia, ajuda-nos. Ele entra nessa colônia romana. Filipos era uma espécie de pequena Roma, na província da Macedônia. E ali acontecem três coisas intrigantes. Uma mulher é convertida, uma empresária asiática, é convertida numa reunião de oração. E ela e a sua família são batizados como membros pioneiros da igreja. Naquela cidade, uma moça possessa, endemoniada, é liberta. E naquela cidade, depois que Paulo e Silas são presos, açoitados, o carcereiro, prestes a cometer suicídio, faz a mais importante pergunta: que farei para ser salvo? A pergunta, obviamente, teologicamente não está bem feita, porque passa a ideia de que você faz alguma coisa. Mas a resposta estava certa. E Paulo e Silas respondem para o carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E diz a Bíblia que aquele homem, toda a sua família são salvos. Deus salva uma empresária, Deus liberta uma cativa do diabo, e Deus liberta um funcionário público. Deus salva gente de maneiras diferentes, numa reunião de oração, no meio da rua, ou dentro de uma cadeia. Deus é soberano. Quando Paulo vai para diante, ali fica uma igreja. Aliás, a igreja mais parceira do apóstolo Paulo em todo o seu ministério. A igreja que socorreu Paulo, quando ele estava em Corinto, pagando o salário de Paulo para ser pastor da igreja de Corinto. A igreja que ajudou Paulo quando ele estava preso em Roma. Uma igreja com forte visão missionária. E agora, passados os anos, Paulo escreve de Roma esta carta. E parece-me que transborda desta carta uma igreja que estava lidando com alguns problemas domésticos e internos.
muito embora uma igreja de grande, larga visão missionária, solidária e parceira do ministério de Paulo, mas transborda aqui alguns problemas que eu chamo a atenção de vocês. Veja aí capítulo 1, verso 27. Paulo diz: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Paulo não desperdiçava palavras. Para ele dizer isso, é porque já tinha notícias de que estava tendo problemas de relacionamentos dentro da igreja. Irmãos estavam trabalhando na mesma causa, mas não unidos de alma. Irmãos estavam trabalhando na mesma causa, mas não estavam com um só espírito. Irmãos estavam trabalhando na mesma causa, mas não estavam lutando juntos pela fé evangélica. Esse perigo ainda acontece hoje. A gente fazer parte da igreja, ser membro da igreja, fazer parte da liderança da igreja, um puxa para lá, outro puxa para cá. Um tem uma visão, outro tem outra visão contrária àquela outra. E de repente, é preciso mais esforço. Porque muitas vezes a igreja gasta todas as suas energias para resolver problemas domésticos. E não para avançar. O problema era tão grave, para vocês terem uma ideia, que no capítulo 4, verso 2, duas irmãs da igreja, Evódia e Síntique, Paulo diz: rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho. Vejam vocês que há momentos em que pessoas entram em rota de colisão na igreja. Há uma espécie de desavença. Elas não conseguem, essas duas irmãs, pensarem concordemente. Elas não conseguem trabalhar juntas, conviver. E Paulo chega a dizer que elas também não sabem resolver o problema sozinhas. Elas precisam de ajuda, de alguém lá, para intermediar a situação, para reconciliá-las, dentro da igreja, membros da igreja, líderes, que foram poderosamente usadas lá atrás, para cooperarem com Paulo na plantação e na implantação da igreja. Hoje brigadas dentro da igreja. Mas, no texto que nós acabamos de ler, 3 problemas são apresentados aqui, que diagnosticam as dificuldades internas daquela igreja. Primeiro problema é o que nós poderíamos chamar de uma ambição egoísta. Vejam vocês que ele trata aqui do que nós chamamos de nada façais por partidarismo. O que é partidarismo? É quando eu quero trabalhar, sim, eu até trabalho, desde que o meu grupo, desde que o meu partido esteja em projeção. Estava tendo dentro da igreja de Filipos partidos, grupos, panelas, guetos. E isso é fruto de quê? De uma ambição egoísta. Segundo problema, prestígio pessoal. Paulo diz: nada façais por vanglória. O que é vanglória? Eu quero trabalhar, mas o meu nome tem que aparecer. Eu tenho que ganhar os holofotes. Eu tenho que receber o prestígio. Eu tenho que ser reconhecido. Esse é um problema sério. Quando o eu é colocado na frente do outro. Quando Cristo não ocupa o centro, o primeiro lugar, para a glória ser toda dele. Mas ainda havia um outro problema, que estava atrapalhando a igreja de Filipos, que é o problema do egocentrismo. Olha o que ele vai dizer aí no versículo 4. Não tenha em vista cada um o que é, não tenha em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Agora vejam vocês, amados irmãos, é muito triste quando existe esse espírito de egocentrismo. Eu só penso no que é meu. Eu só me interesso pela minha causa, pelo meu bem-estar.
Eu não penso no coletivo, eu não penso no corpo, eu não penso na igreja. Eu estou lá para me servir e não para servir. Eu estou lá para me abastecer e não para dar. Eu estou lá para receber e não para oferecer. Esse era o espírito que estava existindo na igreja de Corinto. Paulo não está lá, Paulo é o pastor da igreja, mas está preso lá em Roma. O que ele faz? Ele vai agora tratar deste problema. E ao tratar deste problema, meus amados, Paulo é um teólogo e Paulo é um pastor. Paulo vai lançar mão do mais robusto texto da cristologia, do texto mais denso, do texto mais completo, do texto mais sublime sobre a pessoa de Cristo, a doutrina de Cristo, para resolver problemas domésticos relacionais dentro da igreja. Paulo não era um teólogo de gabinete. Paulo não era aquele camarada que ficava lucubrando teologia, entre aspas, fazendo teologia. Paulo pegava as grandes verdades da Bíblia, as grandes verdades da pessoa e da obra de Cristo e aplicava estas verdades doutrinárias para resolver problemas de relacionamento. Como é que ele faz isso? Veja o verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Você está com dificuldade de conviver com a pessoa? Seu marido? Sua mulher? Seus pais? Seus filhos? Seus vizinhos? Seu patrão? Seu colega de trabalho? Você acha essa pessoa difícil demais? Você acha que não dá para conviver mesmo? Você vai ficar com o coração amargurado? Você vai continuar na igreja com partidarismo ou com vanglória ou só pensando no que é seu e não no que é dos outros? Paulo resolve dizer o seguinte: olha, se você acha que não dá para conviver mesmo, tende em vós, diz ele, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E ao dizer isso, Paulo começa a tratar daquilo que nós chamaríamos de a humilhação de Cristo. E o primeiro degrau nessa descida da humilhação de Cristo, veja comigo aí no versículo 6. Quando ele diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele abriu mão dos seus direitos. Antes da encarnação, quem era o Filho de Deus? Era Deus, coigual, coeterno, consubstancial com o Pai, tendo a mesma glória do Pai. O Criador do universo, o sustentador do universo, o doador da vida, a verdadeira luz, pleno em si mesmo, completo em si mesmo, glorioso, com os mesmos atributos do Pai, autoexistente, infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano. E diz a Escritura que ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus, ao se encarnar. Bom, mas o que é usurpar? Eu usurpo algo quando eu não o tenho e quero tê-lo. Então tomo de outro de forma desonesta. Isso é usurpação. Você não tem o direito, mas usurpou o que é do outro. Se Jesus Cristo tivesse pleiteado por completo sua divindade, ele não estaria usurpando nada, porque ele é Deus, eternamente Deus. O que houve aqui é uma posição de abrir mão dos seus direitos. Ele, sendo rico, se fez pobre. Ele, sendo Deus, se fez homem. Ele, sendo Rei dos reis, se fez servo. Ele, sendo bendito eternamente, se fez maldição. Ele, sendo santo, 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 se fez pecado. Ele, sendo exaltado pelos anjos, querubins e serafins, veio a ponto de ser cuspido pelos homens. Ele abriu mão da sua relação, por exemplo, com a lei. Agora ele se coloca no nosso lugar e recebe a maldição da lei que devia cair sobre nós, caindo sobre ele.
levando sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. Se você acha que você está abrindo mão demais, se você acha que você está numa posição de ceder direitos demais, Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Segundo degrau que ele desceu na sua humilhação, confira comigo, aí no versículo de número 6 ainda, aliás, versículo 7, antes a si mesmo se esvaziou. Irmãos, não tem uma palavra mais solene na Bíblia do que esta para Jesus. É a mesma expressão que nós poderíamos dizer de João 1,14, e o verbo se fez carne. Note isso, ele não foi esvaziado. Não, ninguém o esvaziou. Ele se esvaziou. Agora, só pense comigo nesse aspecto. Como Deus, Ele é transcendente. Ele é maior que tudo que existe. E Ele se esvazia a ponto de se transformar num bebê, fachado em panos, a ser criado como uma criança, que aprende a andar, que aprende a falar, porque Ele cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ele abre mão e se esvazia, e se esvazia, e se esvazia. Sendo Ele o Criador do universo, vai ser um carpinteiro. Sendo Ele o dono do mundo, Ele não tinha um barco, precisou pegar um barco emprestado. Sendo Ele o dono de tudo, precisou de um túmulo emprestado. Para entrar em Jerusalém, Ele precisou de um jumentinho emprestado. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele se esvaziou. Mas vem o terceiro degrau da sua humilhação, diz o versículo 7 aí, preste atenção comigo, diz o seguinte: assumindo a forma de servo. Você já pensou nisso? Ele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, quando os discípulos estavam lá no cenáculo e discutindo quem era o maior, quem tinha mais prestígio, quem devia ser mais reconhecido, mais condecorado no reino de Deus, e eles estão numa feira de vaidades, disputando prestígio, e Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, se levanta da mesa, cinge-se com a toalha, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. E ele disse: sendo eu o Senhor, eu lavei os pés de vocês, agora faço o mesmo. Vós me chamais o mestre e o Senhor, e fazeis bem porque eu sou. Diz a Bíblia que Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir e dar a sua vida. Se você acha que a pessoa que convive com você é complicada demais, se você está a ponto de jogar a toalha, se você está a ponto de desistir, talvez do seu casamento, talvez da sua família, talvez dos seus relacionamentos interpessoais, e você acha que é complicado demais conviver com essa pessoa, então Paulo diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Você já lavou os pés daqueles que são cheios de vaidade? Eu nunca me esqueço, e eu acho que eu já contei isso noutra ocasião aqui na igreja, a experiência que tive lá em Quacisabanto, na África do Sul, da história que eu ouvi da família base da obra missionária lá, do avivamento lá. Eu confesso que talvez se o pastor Arival e eu fôssemos dar esse conselho para uma mulher naquela circunstância, eu não sei se nós teríamos coragem de dar esse conselho que a mulher recebeu lá. Porque a mulher apareceu na igreja chorando. Quando o pastor foi conversar com ela, falou: qual é o seu problema? Eu falei: eu não tenho problema, eu tenho um demônio lá em casa. Falei: como assim? É que o meu marido chega em casa todo dia bêbado, me bate nos meus filhos, espanca os meninos, joga todo mundo para fora de casa, e tudo que esse homem faz, ele gasta com bebida, e gasta com coisa errada, e chega em casa, é um monstro. Talvez eu dissesse: ô minha irmã, está na hora de só dar um basta nesse casamento. Não dá. Só não tem que ficar desse jeito. Mas o pastor deu outro conselho para ela. Falou: minha irmã, faz o seguinte, só tem uns trocos aí? Tem.
passa e compra uma bacia nova. Como assim bacia nova? Quando esse marido chegar violento, esbravejando, bêbado, fala com ele: vem cá, querido, deixa eu lavar seus pés. Aguinha morna. Falou: pastor, o senhor endoidou? Eu estou pronto a jogar água quente na cabeça dele, mas lavar os pés dele eu não lavo não, o senhor está doido? Com muita insistência ela resolveu fazer isso. Sabe o que aconteceu? Primeiro dia ele estava tão bêbado que não conseguiu fazer nada, dormiu. Segundo dia: ô querido, vem cá, deixa eu lavar seus pés. Ele arregalou os olhos e falou: mulher, você endoidou? O que está acontecendo com você? É que eu estava na igreja e o pastor me falou que eu devia lavar os seus pés, eu estou fazendo isso. Eu quero conhecer essa igreja, quero ouvir esse pastor. No primeiro dia que ele foi, Jesus converteu o coração dele. E essa família foi a base da obra, não só missionária, mas do avivamento na África do Sul. Uma das filhas dessa mulher, eu ouvi pessoalmente, era regente do coral. Ela ficou 17 horas no caixão e Jesus a ressuscitou. Você quer escutar essa história, ler essa história? Leia o livro God Among the Zulus, Deus entre os Zulus, do Kurt Koch. Se você acha que o problema é grande demais, a pergunta é: você já lavou os pés dessa pessoa? Pois Jesus fez isso. E Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mas Jesus desce mais um degrau. Olha comigo aí, versículo 7. Ele diz assim: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Irmãos, Jesus foi um homem verdadeiramente homem. Ele vestiu pele humana, ele calçou as sandálias da humildade, ele pisou o nosso chão, ele bebeu a nossa água, ele comeu o nosso pão, ele chorou a nossa lágrima, ele sentiu a nossa dor, ele sentiu fome, ele sentiu cansaço, ele sentiu tristeza, ele sentiu angústia, ele teve fome, ele teve sono, ele teve todas as lutas que você tem. Foi tentado em todas as coisas, semelhante a nós. Ele não foi um fantasma, como falavam os ebionistas do primeiro século. Não, ele foi um homem, com todas as lutas. Ele sabe o que é solidão, ele sabia o que era solidão, ele sabia o que era ser criticado injustamente, ele sabia o que era ser acusado injustamente, ele sabia o que era alguém tramar contra ele para derrubá-lo. Ele sabia o que era cusparada no seu rosto, ele sabia o que era ser esbordoado na cabeça, ele sabia tudo isso. E ele não revidou o ultraje com ultraje. Ele não pagou o mal com o mal. Quando o pregaram naquela cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Se você acha complicado demais, Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mas o último degrau, olha comigo aí no versículo de número 8. Quando Paulo diz o seguinte, olha aí comigo, por favor. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Não tem condições de descer mais. Porque a morte de cruz, irmãos, era a morte do maldito, diz a lei. E Jesus assumiu esse papel, ser maldito. Ele não tinha culpa, ele não tinha pecado, ele não tinha transgressão. Mas ele disse: eu vou me colocar no seu lugar. Eu vou ser seu fiador, seu representante, seu substituto. E diz a Bíblia que ele e o Pai, como Abraão e Isaac caminharam juntos para Moriá, o Pai e Jesus caminham juntos para a cruz. O Pai o entregou por amor e ele foi voluntariamente. E a Bíblia diz que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. E a Bíblia diz que ele foi carregando sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. Ali ele bebe sozinho aquele cálice que ele orou em lágrimas, suando sangue: Pai, passe de mim este cálice, se não seja feita a tua vontade. Aquele cálice era a ira de Deus que devia fuzilar-nos, e o fuzilou. Porque ao se fazer pecado por nós, a lei exigiu que a morte dele acontecesse, porque o salário do pecado é a morte.
E ele então desce ao ponto mais baixo da sua humilhação, quando ele morre pelos nossos pecados, em nosso lugar, em nosso favor, quando ele sofre a angústia, a mais profunda angústia, a angústia de ter o sol escondendo o rosto dele, a angústia de ser feito pecado e o Pai o desamparar naquela cruz, e ali ele morrer, pelo meu, pelo seu, pelo nosso pecado. Se você acha demais conviver com este, com aquele ou com aquele outro, Paulo diz, então tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É claro que a única coisa que você e eu não podemos imitar Jesus nesse texto, é que você e eu não podemos morrer vicariamente por ninguém. Só Jesus sabe o que é isso. Só Ele pode fazer isso. Mas o Espírito que o levou a este alto sacrifício, você e eu podemos imitar. Por isso Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois bem, amados, agora você vai ver o reverso desta moeda, porque agora, se nós olhamos 5 degraus da humilhação, Paulo vai mostrar 5 escaladas de exaltação. Confira comigo, por favor, o versículo de número 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Eu chamo a sua atenção que ele se esvaziou, ele se humilhou, ele serviu, ele morreu, mas ele não se exaltou. Foi o Pai quem o exaltou. Preste atenção no princípio. Você se humilha, mas você não se exalta. Quem exalta você é Deus. Quem promove você é Deus. Quem leva você para frente é Deus. Quem honra você é Deus. Por favor, não procure a sua própria exaltação. Não busque coisas grandes para você mesmo. É necessário que o Pai exalte você. Está passando luta lá no seu trabalho, lá na sua família, lá na sua parentela, lá nos seus relacionamentos, preste atenção nisso, você se humilha, você tem o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, mas quem exalta você é Deus. Agora notem mais uma coisa, em segundo lugar, é uma exaltação incomparável, porque o texto diz, ele o exaltou sobremaneira. E essa expressão, irmão, sobremaneira, o exaltou sobremaneira, é uma palavra só no grego. Significa exaltar de maneira máxima. De que maneira Deus o exaltou? Primeiro, ressuscitando dentre os mortos. Segundo, ascendendo às alturas. Terceiro, ele chega lá no céu, e eu imagino o cortejo, e Hebreus 1 fala disso, dos anjos, o acolhendo, o recebendo, e agora ele se assenta no trono, à destra do Deus Pai, e ele agora é o regente do universo, e agora ele é o cabeça da igreja, e agora ele é o soberano que controla todas as coisas, e agora é o cordeiro que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos, tudo está debaixo do seu governo, do seu controle, das suas ordens, da sua soberania. Deus o exaltou sobremaneira. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. É isso que Deus faz, num grau humano, para todo aquele que, honrando a Deus, se humilha, se esvazia, serve, está pronto a dar a sua vida. Mas o terceiro escalada aí, notem comigo, é que Deus exige rendição de todos, no versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Se o nome dele está acima de todo nome, irmãos, o nome de Cristo, leia um dia o Novo Testamento anote e sublinhe e destaque o poder do nome de Jesus. Você prega no nome de Jesus, você ora no nome de Jesus, você ora pela cura dos enfermos em nome de Jesus, pelo nome de Jesus os demônios batem em retirada. Este nome tem poder, este nome é reconhecido no céu, este nome é reconhecido na terra, este nome é reconhecido no inferno, e todos têm que se prostrar, anjos se prostram, homens se prostram, demônios se prostram.
A soberania dele é plena e total. Mas vejam vocês, que não só exige-se uma rendição de todos, mas a sua soberania é proclamada universalmente, porque o verso 11 diz: e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Oh, amados irmãos, hoje muitos professam Jesus Cristo como seu Senhor e tantos o rejeitam, tantos o abandonam, ou tantos zombam dele e escarnecem dele. O nome de Cristo está sendo escarnecido na mídia, na imprensa, nos filmes, nas telenovelas. O nome de Cristo está sendo escarnecido na literatura, no teatro. O nome de Cristo está sendo escarnecido nas cortes, nos parlamentos, nos palácios, nas ruas. Mas haverá um dia em que todos terão que se curvar. O diabo, seus demônios, o anticristo, o falso profeta, os ímpios, os poderosos deste século, todos, indistintamente todos, sem exceção todos, vão ter que confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora eu quero concluir dizendo algo sublime aqui. Quem exalta Jesus é o Pai. E quando ele recebe do Pai toda a exaltação, ele devolve toda a glória ao Pai. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É a mesma verdade em 1 Coríntios, ele vai reinar até colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés, e quando todos os inimigos estiverem debaixo dos seus pés, então ele entrega o reino ao Deus e Pai, para que ele seja tudo em todos. Mesmo que Deus honre você, devolva essa glória para ele. Então, fica o versículo para nós memorizarmos nesta noite. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Você acha aquela pessoa complicada? Você acha difícil? Você acha que não tem mais jeito mesmo? Está pronto a jogar a toalha, a desistir? Aquele irmão da igreja que pega no seu pé? Paulo diz: você quer resolver isso? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É hora de nós pegarmos o nosso acervo doutrinário, o nosso acervo teológico e dizer: isso é prático, isso funciona na vida diária do crente. Vamos ficar em pé, queridos, e vamos orar. Toda mensagem tem um desafio, não? Desemboca em decisões práticas. Eu não conheço os detalhes de todos vocês aqui, mas talvez você entrou aqui hoje, ou você que está aí nos acompanhando, com algum problema de relacionamento complicado, que se arrasta anos, sem ser resolvido. Você só olha o seu lado, os meus direitos. Já pensou na possibilidade de abrir mão dos seus direitos? Sofreu o dano? Você já pensou na possibilidade de servir essa pessoa? Deus, me dá uma chance de servir essa pessoa. Deus, me dá uma chance de lavar os pés dela. Se não no sentido literal, no sentido espiritual. Você já parou para pensar na possibilidade de você dar a sua vida? Porque nisso consiste o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Eu quero desafiar você, hoje à noite, a tomar uma atitude de resolver esse problema, aqui no seu coração. Não tirando forças de dentro de você, porque não é autoajuda.
não buscando ajuda em qualquer outra fonte, você vai olhar para Jesus e dizer: Senhor, hoje eu quero tomar a decisão de resolver esse assunto. Eu quero ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Deus, aqui está o teu povo, e nós somos tão pequenos e tão limitados. Muitas vezes nós nos tornamos como aquela igreja de Filipos, Senhor. A gente está na igreja, está trabalhando na tua casa, mas muitas vezes a gente está batendo cabeça um com o outro. Muitas vezes, Deus, tem vaidade no meio, a gente puxa para o nosso lado e queremos que a nossa vontade prevaleça, que a nossa visão prevaleça, que o nosso querer prevaleça. A gente pensa na gente primeiro e para depois pensar no outro, porque Jesus ainda não está no centro, no comando. Meu Deus, restaura tudo isso, refaz tudo isso, em nome de Jesus. Tira os nossos olhos da nossa vaidade pessoal e coloca os nossos olhos na pessoa bendita de Jesus Cristo. E permita, Deus, que hoje o teu povo saia daqui restabelecido, curado, liberto, restaurado para a glória do teu nome. Meu Deus, nós cremos no poder da tua palavra, nós cremos no poder que há no nome de Jesus, e é neste nome que nós rogamos uma intervenção soberana, sobrenatural da tua mão, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, para o louvor da tua glória. Nós oramos em nome de Jesus, amém, amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.